vez, desde que a guerra tarifária foi iniciada por Donald Trump, o presidente da China, o Xi Jinping, fez um pronunciamento público sobre o assunto. A agência de notícias estatal chinesa informou que Xi Jinping fez um apelo ao primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez, pedindo que a União Europeia resista ao que chamou de assédio de Trump. Vamos ver o que ele disse. Olha só. China e a União Europeia devem assumir suas responsabilidades internacionais, proteger juntas a globalização econômica e resistir juntas a qualquer assédio unilateral. E aí, em outro momento, Xi Jinping disse que guerras comerciais não são boas para ninguém e, abre aspas, o mundo precisa que China e Estados Unidos conversem. Disse ele, fecha aspas. O presidente chinês também se mostrou disposto a manter a aliança com a Europa e declarou que as tensões com os Estados Unidos não podem interferir nas relações comerciais entre China e União Europeia. Então, o que a gente vê aqui, né, muito claramente, são blocos, né? Ele está tentando romper o bloco. Exatamente, quer dizer, formar o bloco, né? Porque a gente entende também que essa guerra tarifária, ela afeta o mundo todo. O mundo todo, mas os impactados se unem. Talvez seja interessante porque a gente está acostumado desde a Segunda Guerra a ver Estados Unidos e Europa Ocidental como um bloco único, né? Na economia, na força militar da OTAN e tal. Essa guerra comercial que o Trump desatou permite agora à China colocar uma cunha, como se diz, né? Fazer ali uma abertura e falar para a Europa, ó, já que o Trump está tratando vocês mal, vem para o nosso lado, trazer a Europa para o lado da China. Algo impensável até alguns meses atrás, né? Então, é um momento de mudanças profundas. Não quer dizer que a Europa vá fazer esse movimento, mas só o fato, né, Chico, do Xi Jinping... Essa proposta ser bem explícita. E é viável. E é viável, exatamente. Então, mostra como o tabuleiro está se mexendo, né? Você pega uma Europa ali revoltada com o Trump pela questão da Ucrânia, revoltada pelas tarifas, revoltada por tudo. Sim. Tem um grande momento. E esse é o jogo chinês, né? O jogo oriental, que é outro pensamento. Isso aí é muito arte da guerra. Sabe? É outra parada. Não vai ser com afobação, vai ser nessa forma que a China vai engolir todo mundo. Vai lentamente puxando mais atores para o seu lado, né? É isso. Para se fortalecer também. Vamos chamar o Luiz Nassif para participar desta conversa com a gente. Oi, Nassif, boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa, gente. Tudo bom, Nassif? Boa noite, Nassif. Tudo bom, né? Daqui a pouco eu vou no Gilberto Gil, hein? Opa! Tempo rei. É isso aí. Deixa eu só... Fala. Perdão. Não, fala, a gente estava aqui abrindo a conversa com essa guerra das tarifas e a China tentando puxar a Europa para o lado dela, Nassif. Então, vamos juntar essa guerra das tarifas e essa questão das big techs aqui. Veja bem, eu passei hoje a manhã inteira pensando assim, o Trump ele tem uma lógica por trás dele. É impossível tanto amadorismo assim. Ele está desorganizando todo o mundo, tem que ter uma lógica. Segunda coisa, ele nunca foi ligado à questão industrial. Esse negócio de reindustrialização americana, e ele sabe, através até do próprio Elon Musk lá, que se você interromper o comércio, você atrapalha os Estados Unidos e a China. Então, o que está por trás dessa história dele? Aí que entra a questão das criptomoedas. Nós temos já há algum tempo os libertarianos aí, Mises e todos outros aí, que eles querem, acham que a salvação do mundo é uma moeda privada. Uma moeda privada. O que o Trump está fazendo? Ele está criando um caos de tamanha envergadura no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, e a ideia dele é que a partir desse caos se possa impor as criptomoedas como as moedas de troca. Se isso ocorrer, porque as moedas nacionais hoje respondem aos governos nacionais, respondem a uma articulação do FMI, uma articulação que vem do pós-guerra, respondem ao Federal Reserve, tem um conjunto de restrições e regras para impedir abusos e volatilidade, e nós temos desde 2019 que esses bilionários do Vale do Silício estão defendendo a necessidade de uma moeda privada, das criptomoedas. Chegaram a falar em comprar uma ilha no Pacífico onde a moeda seria a criptomoeda.
falaram em colocar a criptomoeda. Então, o que está por trás daí é algo muito pior do que a guerra comercial, que de tão destrambelhada assim não tem futuro. Foi o que o primeiro-ministro da China falou com 120 de alíquota aí, não tem comércio aí. O que ele quer é a desorganização final, é o golpe final para o domínio das big techs no mundo. Porque a partir do momento que você tira as moedas nacionais, tira a articulação das moedas nacionais, as moedas de troca vão ser aquelas moedas que são controladas pelos grandes bilionários. O Elon Musk já articulou criptomoeda, o Trump, quando entrou agora, criou um ETF dele para criptomoeda, o Milley dando golpe lá. Então, se der certo essa lógica dele aí, ele vai criar um caos tão grande em termos de câmbio, porque quando você coloca tarifa, ainda mais umas tarifas loucas que nem essa, você mexe com câmbio em todos os países. Então, as políticas cambiais começam a ficar totalmente descontroladas. E é nesse caos que ele quer enfiar as criptomoedas. Então, é aquele negócio, você tem aquela frase, é economia, estúpido. Em relação a Trump, não é a indústria, não é a industrialização, é a moeda, estúpido. O que ele quer é o controle da moeda. É isso que está em jogo aí, que daí você vai ter as big techs controlando a opinião pública no mundo inteiro aí, e as moedas saindo da órbita dos estados e praticamente viabilizando os estados nacionais. É um golpe muito mais megalomaníaco do que a gente imaginava. E como adiantou Nassif, o governo chinês também se pronunciou hoje por meio do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, o Lian Rian. Em uma conferência em Pequim, o porta-voz disse que, na verdade, ele mandou um recado, tá? Bem claro, aos Estados Unidos. Ele disse que não deseja o confronto, mas também não teme caso ele venha a acontecer. Vamos assistir. 中方已多次阐述在关税问题上的严正立场。关税战、贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打。我想强调，如果美方真的想通过对话谈判解决问题，就应该停止极限施压、胡作非为。任何对话都必须建立在平等、尊重、互惠的基础上。如果美方执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 Ô Nassif, a gente junta essa fala do representante chinês com a sua análise, mostrando que o Trump pode estar apostando no caos, no desmonte tão gigante, que significaria desmontar inclusive as moedas nacionais no Ocidente, e aí fica pensando, bom, se for esse o plano, né, falta combinar com os chineses, como diria o Garrincha em relação aos russos, né, porque os chineses são administrados de maneira centralizada, é um país administrado pelo Partido Comunista, com direção estatal, organizados. O caos é tudo que a China tenta impedir num país de 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes. Então, são dois mundos que não se conversam. Nós podemos partir... Porque até agora a China estava junto nesse mesmo mundo, né, comprando dívida dos Estados Unidos, participando do jogo comercial. Se o Trump aposta num caos completo de desmonte, inclusive das moedas nacionais, sobra a China talvez como condutora de um outro projeto que não conversa mais com esse projeto do caos, não é isso? Não, é isso aí, isso aí. Se você vê, digamos... Eu escrevi um livro em 2002 chamado Os Cabeças de Planilha, mostrando como que as mudanças monetárias permitem os grandes golpes da história. Por exemplo, quando teve as guerras napoleônicas, a moeda era o padrão ouro. Daí chegou um escocês lá, o John Law, e inventou o papel moeda. O golpe que ele deu foi tão grande, aquilo ajudou a financiar as guerras napoleônicas, mas permitiu golpes tão grandes que ele comprou o estado da Pensilvânia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando você chega no começo da República, o Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, trocou o padrão ouro pelo padrão papel. Daí ele aproveitou a mudança e entregou o monopólio da emissão de moeda para um banco aí do conselheiro Mayrink. Aquilo desorganizou totalmente a economia, o Rui Barbosa ficou rico, mas foi expulso do país aí pelo Floriano Peixoto. Plano Real, a mesma coisa. Você trocou o cruzado pelo real. O que os economistas fizeram? Para conseguir real, você tem que trazer dólares.
E eles que controlavam a Avenida Paulista, ainda não tinha Faria Lima como grande centro financeiro, eles controlavam a Avenida Paulista. E todos saíram milionários, multimilionários disso aí. Então, as trocas de moeda, as trocas de padrão monetário, são o grande caminho aí para os golpes. No caso do Rui Barbosa, era o Calito, que era o cunhado dele, que aplicava aí. Então, o Trump, no começo, estava pensando, pô, o que ele está querendo é um grande golpe aí, porque se ele impõe uma taxa dessa e antes se posiciona no mercado, ele ganha com a oscilação para baixo. Depois ganha com a oscilação para cima. Daí, quando você vai pegar todas as declarações de bilionários desde 2017, o que eles querem é ter uma moeda privada, é a privatização da moeda. Isso significa que o Trump, uma hora vai cair a ficha, ele está contra a China, mas está contra os Estados Unidos, o Estado, está contra o Federal Reserve. Por que ele está destruindo todas as instituições americanas? Justiça, universidades. O que ele está fazendo ali é uma ditadura que bate muito com o ciclo que vem também depois, que vem nos anos 20 aí, de implantação do fascismo como uma maneira de reagir contra as resistências aí a essa concentração de renda. É um jogo muito mais pesado, muito mais perigoso. Eu espero que caia a ficha geral aí. O inimigo não é a China, o inimigo é o Estado Nacional. Ele quer mudar o modelo de Estado Nacional. A justiça, ele passou, no caso das deportações, inclusive para El Salvador, ele não está mais considerando se um juiz dá uma ordem contrária. Não tem isso. Nem pega o papel lá do juiz, nem vai, nem manda representante. Passa por cima. Coloca no avião e vai embora. É a afirmação de um poder imperial. Não tem mais essa história de justiça. A primeira instância já foi engolida. Quem sabe uma ação ou outra do Supremo, da Suprema Corte norte-americana, mas primeira instância não há mais. É impressionante o trator. Olha, a Venezuela está em Washington, viu? Sim, o pessoal fala muito da venezuelização. Os Estados Unidos ele entrou oficialmente num regime ditatorial. É o poder absoluto do presidente. Corta a verba de universidade, inviabiliza escritórios de advocacia, manda deportar quem defende a Palestina. E cá para nós, hein? A CONIB que acorde aqui, a Conferência Nacional, porque todo esse avanço ditatorial fascista está ligado à figura do sionismo. Todas as ações dele contra universidades e tudo, ele pega e põe Israel no meio. Então, isso aí vai despertar um antissemitismo aí terrível, pegando os bons judeus aí que mantém ainda o espírito humanista aí, sabe? Olha, gente, é algo que é um Mussolini na era digital, viu? Terrível. Preocupante. Vamos falar um pouquinho sobre a economia brasileira, gente, porque a inflação oficial do país, medida pelo IPCA, encerrou o mês de março com um avanço de 0,56%. Isso após registrar alta de 1,31% em fevereiro. No ano, a inflação acumulada é de 2,04%. Todos os grupos de produtos e serviços tiveram alta neste mês, com destaque para alimentação e bebidas. E os principais vilões continuam sendo tomate, café moído e ovos. Nassif, o ovo continua caro e eu não sei quando é que vai ficar mais barato, sendo muito sincera com você, hein? Você sabe que o ovo, dessa vez aqui, eu publiquei umas tabelas aí com aves e ovos subiram 3,3%. Tubérculos, raízes e legumes subiram 8,2%. Bebidas e infusões, tudo 3,5%. Mas agora vai entrar a safra, vai refrescar um pouco, né? Mas quando você pega, por exemplo, se tirasse alimentação e bebidas, refizesse as contas todas aí, a inflação cairia de 0,56% para 0,3%. Teria uma queda aí de quase 0,04%, uma queda substantiva aí, sabe? Aí vai ter que ver agora, porque isso aí, a alimentação é muito afetada pelo câmbio. E essas loucuras aí do Donald Trump acabam provocando volatilidade no câmbio aqui e acabam encarecendo o preço de alimentos também, sabe? Mas, de uma maneira geral, o que nós estamos falando, é quando você é gozado do mercado, fala, não, mas em vez de 5,3, agora está dando 5,45, ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. É uma inflação irrisória, cá para nós. Para um país aí com as características do Brasil, com as características históricas do Brasil,
ou seja, jogar essa Selic aí de 13,5%, 14% aí para tentar segurar preço aí é uma loucura. É uma loucura. Agora, o que o governo está fazendo, está esperando uma boa safra esse ano para reforçar os estoques reguladores. Você tem a Companhia Nacional de Abastecimento, o que ela faz? Quando tem uma safra boa, ela armazena milho, armazena ovos, armazena... Ovos eu não sei qual é o tempo de duração. Armazena feijão e tudo. Quando os preços começam a disparar, ela vende no mercado para segurar preço. Isso aí foi desmontado totalmente no período Temer-Bolsonaro e se a safra vier boa, como está prometendo, então você reconstitui tudo isso e é possível que até o final do ano o Banco Central já comece a acelerar a queda da taxa Selic aí, sabe? Ô Nassif, um ponto que tem sido apontado hoje, até tinha uma colunista no UOL trazendo esse ponto, com esse tarifaço do Trump e o medo numa recessão global, o preço do petróleo está caindo, né, internacionalmente. E quando o preço do petróleo cai, isso também pode ajudar aqui no Brasil, né, a puxar o preço dos alimentos para baixo. Pelo menos essa é a aposta de alguns assessores ali no entorno do Haddad. Então teria, de um lado, a safra que você estava citando, né, uma safra grande que pode ajudar a diminuir preço, e de outro, o petróleo cai internacionalmente e aí isso ajuda também, é que demora um pouquinho, mas ajuda a trazer os preços e a inflação para mais perto da meta, né? Isso acho que leva alguns meses ainda para a gente assistir, né? É isso. E tem uma balança que não dá para pesar muito ainda, que a China vai comprar mais soja do Brasil. Soja, aí, já começou. Anunciou Isso aí vai puxar um pouco o preço para cima. Por outro lado, a China vai sentir os efeitos aí no nível de atividade também, que puxa para baixo. Ou seja, tantos fatores para cima e para baixo que a gente... E mais, o mais importante, nada indica que o Trump vai parar com essas bombas relógio dele aí, sabe? Então, olha, nas próximas semanas, isso aí, digamos, é um jogo tão arriscado que eu acho que nas próximas semanas, próximo mês aí, a gente vai ter um quadro mais claro aí do que o Trump pretende, e qual a reação do mundo, né? Pois essa aproximação da Europa com a China é inevitável. A China já se aproximou da Rússia, já se aproximou do Japão, já se aproximou da Coreia, países que eram historicamente adversários, né? Então é interessante, o Trump resolvendo destruir a ordem monetária e a China aparecendo como a grande esperança aí do Ocidente aí de preservação de um mínimo de racionalidade aí na articulação entre as nações, né? Isso, Chico. Nassif, e a indústria nacional, que estava começando a mostrar ali os sinais de vida, com novos parques industriais, uma coisinha ou outra. Você acha que com esse efeito Trump agora vai para o espaço essas conquistas aí da turma do Alckmin, daquele núcleo, ou tem jogo ainda? Não, tem jogo. Tem jogo porque o Trump ele vem com esse negócio anti-meio ambiente também, mas quando você pega a Europa, China, todos preocupados com o meio ambiente. E a reindustrialização brasileira vai se dar em torno aí da transição energética, né? Você tem 3 planos aí no fundo. Você tem a Nova Indústria Brasil do Alckmin, tem a transição energética do Haddad. Do Haddad tem a Simone Tebet, que está com as obras do PAC aí, eles estão fazendo as transoceânicas, ligando o Atlântico ao Pacífico, aí, desde o Porto Santos até Suape, até o pessoal do norte lá. Sim. Isso aí vai multiplicar, digamos, o comércio do Brasil com a Ásia aí, sabe? A única questão é que os Estados Unidos, embora é o segundo país importador, ele importa mais equipamentos. E a China importa mais matéria-prima, né? Então, de alguma maneira, você tem que fazer uma reciclagem aí para começar a atuar, né? Agora é interessante que com toda essa falta de recursos e tudo, o Haddad está conseguindo criar umas brechas aí para financiamento. O BNDES está batendo recorde aí, do financiamento de bioetanol, de etanol e tudo aí, né? E para as obras do PAC também. Agora eu digo o seguinte, se não tivesse esse orçamento secreto, se não tivesse essa loucura desse modelo de política monetária, que não é uma loucura brasileira, é uma loucura internacional. O Brasil era um momento para o Brasil estar voando, viu? Está voando. Porque o Brasil hoje ele é assediado pela China, a Europa,
É o país da composição. Tem a imagem do Lula, que é de um pacificador aí. Então era hora de estar fazendo, que nem em 2008, fazendo essas linkagens aí com a Europa, com a América Latina, com Canadá, México e tudo, né? Uhum. Mas, digamos, essa armadilha da política monetária e do orçamento secreto aí acaba segurando aí, né? É uma pena. Né? A gente está falando o quê? 50 bilhões de orçamento secreto? Essa conta, né? É muita grana, de fato. Luiz Nassif, obrigada e bom show Tempo Rei para você. É verdade, hein? bom show. Canta bastante. Sabe quando eu fiz 18 anos, eu ganhei uma garrafa de uísque e fui com meus colegas de São João da Boa Vista ouvindo o frevo, aquele frevinho do Gilberto Gil. Você vê que o Gilberto Gil está na vida da gente, até dos idosos, que nem eu. Muito bom. Legal, né? Essa turnê tá incrível. Bom show para você, obrigada. Sextou. Muito bom. Tempo Rei. Tempo Rei. Tempo Rei.